Oi, eu sou o Davi Cury e esse é o Biz The New Way, podcast da Bipool. Aqui a gente discute o presente e o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje eu recebo aqui no estúdio a galera com quem eu tive a honra de dividir o palco no festival Cannes Lions desse ano 2025. Bastidores, repercussão, aprendizados e muitas outras coisas a gente vai conversar aqui. Então você já sabe, vá lá, pega o seu cafezinho, aumenta o volume e vem com a gente. Turma, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. A gente não se vê desde, acho que lá de Cannes, né? Acho que sim. O Jahara chegou faz 15 minutos da Europa, já veio direto pro estúdio. Já fiz a intro aqui do podcast naquela câmera, então eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente aqui. Pode começar, Lu. Tá bom. Gente, prazer, muito bom estar aqui de novo com essa turma maravilhosa. Eu sou a Luciana Aguiara, sou fundadora e diretora criativa da Nation. Boa, Lu. Muito prazer também estar aqui, muito legal estar com a gente falando sobre esse mesmo assunto, porém de um jeito talvez diferente. Juntos aqui, eu sou o Guilherme Jahara, sou fundador, co-CEO da Dark Kitchen Creatives. Prazer também estar aqui de novo junto com vocês, agora em português, né? Agora em português. Sem tecla SAP. Eu sou Felipe Silva, sou um dos fundadores da Gana, também sou diretor de criação da agência. E estou feliz de estar aqui para falar de novo sobre as independentes. Muito legal. Só para contextualizar um pouquinho, na intro eu já falei, né? Que a gente vem aqui recapitular um pouquinho do painel que a gente tocou junto lá no festival. E lógico, se tiverem bastidores e fofocas também são sempre bem-vindos. Mas queria começar te perguntando, Jahara, como que surgiu a ideia, assim? Você conta um pouco dos bastidores. Ali no palco você contou um pouquinho, mas a maioria que está assistindo a gente não estava lá. Então conta um pouco aí dos bastidores, como que surgiu a ideia e a oportunidade da gente ir lá falar sobre esse tema que a gente curte tanto. Cara, em dezembro, finalzinho do ano passado, eu recebi um e-mail do Festival de Cannes sobre se havia interesse, né, de enviar sugestão sobre sessions, conteúdo, qual tipo. E aqueles e-mails que você recebe, que não é direcionado só a você, enfim. Mas aquela história me deu uns 5 segundos ali de falar, cara, e se? Tem um assunto na minha cabeça que já vem pipocando há um tempo. E se a gente falar sobre agências independentes, esse movimento que é mundial, mas trazer esse contexto do Brasil? E aí, cara, era para escrever uma sinopsezinha super curta, quase um tweet, não se fala mais tweet, né? Acho que sim. Whatever. Mas contextualizei, mandei. E aí, legal. Mandei. Só que você, na real, não espera. De repente, você chega um e-mail, um mês depois. Adoramos a ideia. Por favor, desenvolva mais. Vamos marcar uma reunião online para falar e tal, não sei o quê. E para você foi uma surpresa? Cara, foi uma surpresa de uma certa forma, porque por mais que a gente escreva querendo que a coisa aconteça, de repente Cannes Lions te responder falando sim, adoramos, achamos a ideia em inglês, né? Muito boa e gostaríamos de saber um pouco mais, desenvolver um pouco mais. E aí a gente começou a desenvolver. E aí eu começo a dizer a gente, porque de fato eu já tinha colocado a Bipool como uma possível presença, sem falar com ninguém da Bipool. Já conheci o Davi, já fiquei imaginando o Davi também nesse papo. Conheço o Beto, teu sócio também. Mas porque falei, putz, tem um negócio aí que tem a ver com criatividade, mas não só, tem a ver com negócio, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui hoje, sobre criatividade, sobre independência, mas também sobre empreendedorismo, né? E, bom, enfim, a gente acabou definindo pessoas que, no final das contas, nós três, como donos de agências e criativos que somos, estamos representando um monte de gente, né? Um monte de agência que tem surgido aí nos últimos anos com características similares, né? E, enfim, aí a gente desenvolveu juntos, vocês vieram e a gente formatou tudo juntos, e o que foi muito bacana. E aí fomos para lá, né?
Foi do cacete. Lu e Felipe, como é que chegou pra vocês? Vocês lembram quando... Nossa, lembro. O Gui me manda uma mensagem. Lu, preciso falar com você urgente. Eu falei, o que aconteceu? Não falava contigo há tanto tempo, né? Exato. Tanto que eu chamo o Jahara de Gui. Eu só acho que é a única aqui nesse podcast, né, Gui? Chamo você de Gui, porque a gente se conhece há muito tempo. Eu falei, o que aconteceu? E assim, a minha agência é super nova, né? Nem tinha ainda comunicado, enfim, já tá operando, mas nem tinha comunicado. E ele veio com essa notícia. Então, você topa participar de um painel de Cannes para falar de agências independentes do Brasil? Eu falei, como assim? Né? Nossa, que surpresa maravilhosa. Então, foi incrível, assim, a notícia, o Gui ter me ligado, explicado. Eu falei, vamos embora, né? Acho que tem uma coisa que... Por mais que esse seja um movimento global, né? A gente vê isso acontecendo muito lá fora também, as agências independentes profissionais com uma super experiência saindo dos grandes grupos, das grandes agências, até de grandes agências independentes e montando as suas. Mas assim, o brasileiro tem um outro jeito de fazer, né? A gente tem um senso de comunidade, a gente joga junto. Então, eu falei, acho que é um assunto muito legal para a gente levar o nosso jeito de fazer uma agência independente, né? De falar isso em Cannes. E era o ano do Brasil, né? E você, Fê? A Lu já assumiu a posição de... Você viu, já entendeu que é um ping-pong. Pegou aqui e já jogou ali. Eu assisto muito podcast, gente. Cara, eu acho que tem uma coisa que é legal, que é meio... Essa coisa do espírito do tempo, né? Que tava passando meio que na cabeça de todo mundo, assim, né? Então, acho que no mesmo momento que o Jahara tava se empenhando nesse lugar de buscar como que a gente leva esse lugar das independentes brasileiras para fora, foi o mesmo momento que eu acho que eu comecei a provocar ali no LinkedIn de como a gente montava um grupo de agências independentes, um círculo, uma comunidade, uma rede. Exatamente. E aí essas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. O círculo de agências independentes foi nascendo para um lado e essa coisa do da session foi acontecendo para o outro. E em algum momento o Jahara me ligou e falou assim, cara, você tá fazendo uma coisa aí, eu tô fazendo outra aqui, e eu acho que você podia vir com a gente aqui também, falar um pouco dessas agências independentes, como falou, pô, somos criativos, estamos no mesmo lugar. Eu acho que casou, sim. E aí eu falei, pô, cara, vamos embora, né? Para falar lá em Cannes, acho que é a grande oportunidade que a gente estava buscando, assim. Então, meio que esse lugar estávamos em sintonia, mesmo que separados, assim, todo mundo pensando para o mesmo lugar. Falar um pouco de bastidores, né? Assim, quando o Jahara me procurou, a gente levantou uma lista, né, Jahara? De uns 15 nomes, talvez. Pouco menos, 10, 15 nomes de profissionais que poderiam ocupar esse espaço, assim. E daí o próprio festival ajudou a funilar e escolher os nomes, não foi? Tinham surgido, né, os nomes de vocês, comigo, o Davi ajudou, trouxe outros nomes também. Mas tinha um número máximo de pessoas, né? As pessoas que também não sabem, tinha um número máximo que eram 4 pessoas. Mas, enfim, acho que o nome de vocês tinha muito a ver, né? Porque para Cannes também, eu acho que coisas que a gente não falou lá, mas que são interessantes rapidamente trazer, assim, putz, a Lu já foi presidente de júri em Cannes, trabalhou anos, tem um background também, antes da sua agência independente, super premiada em Cannes, tudo. Eu acho que isso ajuda, traz uma relevância para o painel. Claro. Mesma coisa acontece com o Felipe, oriundo de agências também super premiadas, com uma proposta super de uma identidade muito única, né, da sua agência. E muito importante o que ele comentou, porque essa sinergia que foi acontecendo, que eu comentei com ele, cara, provocou aqui a história de lançar um círculo de agências independentes. Bicho, não tem um mês, tá rolando esse negócio aí em Cannes. E, puta, então, todos os nomes dessa lista de pessoas, então, muitas pessoas que, obviamente, não puderam estar conosco lá, mas amigos até, que são de outras agências, a gente comentou, cara, sim, não dava para estar todo mundo lá. Claro. Né? Porque, puxa, queria ter ido, a adoraria ter ido. Cara, tava lá, tinha seus nomes, o nome rolou, mas no final das contas teve também a presença, vamos chamar assim, de Cannes, ajudando a definir algumas pessoas e a relevância que vocês trouxeram. E
E para deixar um ponto claro, a gente, com as nossas histórias, também sendo os três, especialmente nós, o Davi junto, falando sobre todas essas agências. Claro, representando todas elas. Sendo os representantes dessa galera toda, né? Não falando da Dark Kitchen, da Gana e da Nation propriamente, né? Acaba tendo isso um pouco, mas não era esse o objetivo, né? De chegar e falar só sobre a minha agência. Não, era falar sobre esse movimento. Acho que esse é o barato da história. E o fato da gente, vocês, né, primeiro chegarem nesses 15 nomes, 10, 15 nomes, reforça essa coisa do movimento, né? De como não são 2 agências, 3 agências, como assim, cara, tem muita gente fazendo a coisa acontecendo. Então, assim, você vê que se você sentar para uma lista, vocês fizeram 15 nomes rápidos. Quem pode falar por nós aqui? Pô, tem essas 15 pessoas para oferecer pro festival, tem essas 15 pessoas que podem falar, porque realmente a coisa tá solidificada, assim. Não é uma aventura de 2 empreendedores, 3 empreendedores. Não, cara, realmente tem uma gama de pessoas e de empreendedores, sabe? E vocês, esse não foi o primeiro festival de vocês, já estiveram em outras edições. Vocês acham que nessa edição vocês viram muito mais gente com o perfil parecido, ou seja, profissionais que saíram de grandes agências para montar? Vocês viram mais nessa edição do que em anos anteriores? Olha, não sei se foi o olhar que a gente estava, né, olhando para isso, mas é impressionante a quantidade de gente bacana que está empreendendo, que está abrindo suas próprias hot shops, né? E sim, foi muito diferente de todas as vezes que eu fui. É isso, né? Talvez a gente estava com esse olhar, né? Olhando para os nossos coleguinhas que estão empreendendo como a gente está. Mas, sem dúvida, eu acho que até assim, um olhar, né? Tanto por parte dos amigos, amigas e conhecidas brasileiros que estavam lá, como olhando também para os amigos gringos, né? Muita gente. Tá um movimento generalizado. Sir John Haggerty, da BBH, anos e anos de estrada. Ele é Sir, não é à toa também. Sim. E ele falou sobre... nem falou sobre o tema independente, mas ele falou sobre esse environment, esse lugar de ter menos peso, de ser menos amarrado na palestra que ele deu, né? Então, eu acho que isso também diz um pouco. Eu acho que também a gente está com a antena mais ligada, como você falou, Lu, a gente acabou vendo mesmo, né? E tinham mais pessoas, colegas nossos, que estavam lá pela primeira vez, não em Cannes, mas pela primeira vez com a sua agência independente e que foram no nosso painel e que a gente olhava, né? Um painel que, graças a Deus, estava bem cheio. É verdade. E a galera lá, os brasileiros mesmo, e pessoas... Eu acho que isso... Sei lá, estou atropelando aqui algumas coisas, mas... Manda ver. Como foi legal, especialmente no final, a gente ver tantas pessoas de outros países que têm suas agências independentes vindo falar com a gente. Com você, com o Davi, com o Felipe, comigo. E que estavam lá, porque estavam interessados em ouvir sobre essa história, que é um movimento que também eles devem estar sentindo nos lugares dele lá. Uma peruana que foi falar, uma argentina, uma outra uma romena. Os caras da Romênia estavam lá, foi muito legal. Algo que tem acontecido, eu acho que tem muitos fatores para isso, mas foi muito interessante a gente ver que tá rolando esse momento, né, Felipe? Você falou, cara, tem um encontro aí de que as coisas acontecendo que está fazendo com que isso surja, as pessoas acreditarem que é possível fazer do seu jeito. Você falou do painel do Sir John Haggerty. Acho que muitas das coisas que ele falou ali a gente poderia trazer para nossa tese, né? Sim. Ele falou da questão dos fundadores trazerem a alma e a visão. E quando os fundadores saem, a empresa acaba ficando muito na burocracia e na operação sem ter a inspiração. Eu achei que tem muito a ver com o que vocês representam, porque vocês estão no dia a dia das empresas, ou seja, as pessoas que não
estão conectadas ou ligadas com as filosofias de vocês, dificilmente vão ficar na empresa, né? Dificilmente vai engessar a empresa para ela ficar burocrática. Então, acho que tem muita coisa ali que eu acho que dava pra gente até sugar. E o cara, porra, é um baita nome, ele meio que validou muito da tese, né? E daí, no dia seguinte, ou no mesmo dia do nosso painel, eu mandei para vocês uma foto da revista lá do festival, que falava sobre o momento das agências independentes asiáticas. Falei, não sei se vocês lembram que eu mandei a foto, falei, cacete, tá muito em sinergia, né? O movimento, de fato, ele expande, assim, a gente obviamente estava lá para dar luz ao movimento brasileiro, mas ele é um movimento amplo, né? Um movimento de vários... Sim, e é muito, assim, foi muito legal e uma surpresa ver esse interesse multicultural, né? Eu recebi... Acho que todo mundo, né, que nem se falou, pessoas de vários outros países vieram falar com a gente recebeu mensagem de americano, de inglês, de finlandês. Que legal. Entendeu? Então, acho que porque eles querem entender como a gente faz, né, o nosso Borogodó, né, eles são interessados em ver como a gente faz de um jeito leve, como a gente... E, assim, pessoas que têm agências independentes há muito tempo também ficaram super interessadas no nosso painel, né? De saber o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Foi muito legal. Teve alguma coisa que vocês queriam falar ali no palco e falar, puta, deixa eu dar uma segurada aqui? Cara, eu acho que a gente veio de agências multinacionais, onde a gente aprendeu muito para poder... Tem um ponto em comum entre nós que tem um pouco a ver com isso, né? Uma estrada razoável em agências multinacionais, grandes grupos, até abrir as nossas agências. Tem muita gente que não tem essa mesma jornada. Isso não quer dizer pior ou melhor. São outras histórias. Eu acho que a gente aprendeu a fazer e a gente aprendeu o que a gente não quer fazer. Uhum. Eu acho que a parte do não quer fazer, a gente não abordou muito, porque é um negócio. Mas, assim, o que eu acho que a gente tem visto, isso tem acontecido em muitas partes do mundo, cara, eu continuo admirando muito as agências grandes, as networks. Elas começaram como agências independentes em algum momento da sua vida, há 40, 50, 60 anos atrás, às vezes até mais. Se tornaram uma outra coisa. Uhum. Perderam um pouco da nossa tese, né? E é natural, porque os seus fundadores também, cara, uma hora saíram, até já faleceram, né? Passaram o bastão, a coisa mudou de figura. Uhum. Mas eu acho que o que a gente não abordou tanto é o que tem acontecido com essas agências gigantes, essas networks e essas holdings, né? Que durante muito tempo só cresciam, e de repente chegou vou falar a expressão em inglês, né? Num turning point aí, que a gente começa a ver que a coisa deu uma desandada por algumas questões, né? E eu acho que algumas delas têm a ver com o modelo de trabalho, com pressão, objetivos únicos porque virou apenas um negócio. Sim. Né? E tá tudo bem ser um negócio, pelo amor de Deus, a gente... Opa! Né? Opa, a gente precisa de negócio. Lógico, mas é sobre o propósito da coisa, sabe? Sim. Eu acho que a pressão que isso vai gerando, porque é um segmento que, com inteligência artificial ou não, a gente pode falar disso um pouquinho mais adiante, é feito por pessoas, cara. E criatividade. E eu acho que massacrou muita gente nos últimos 15 anos para cá. Eu acho que isso fez uma mudança de perspectiva. E por outras razões, e cada um com a sua razão e com o seu motivo, gerou possibilidades, oportunidades de falar, cara, quero fazer do outro jeito. Quero errar do meu jeito. Uhum. Né? Então, acho que a gente falou um pouco menos sobre isso, talvez, sim, pelo tempo e porque também as escolhas que a gente queria na hora. Sim, exatamente. Acho que a gente tinha tanta coisa legal para falar que a gente falava, vamos deixar
as partes, né, os nãos, né? Por um segundo momento. Até porque acho que todo mundo está sentindo na pele esses nãos, né? É isso que o Gui está falando, é sobre esses movimentos, né, de redes enxugando, merging... Desculpa falar inglês, que parece um pouquinho de porta dos fundos para animar a galera aqui, né? Vamos jogar adora umas palavrinhas. Olha o nome do podcast, é tudo em inglês. Pois é, não, e o pior é que o que me dá, eu fico louca da vida, me dá uma raiva, porque quando eu quero falar em português, aí só vem a palavra em inglês. Daí parece que é metida, né? Ai, parece que é ridículo, mas tudo bem, né? A gente entendeu, né? Com todo esse movimento dos grandes grupos e agências, a gente sabe, a gente sentiu na pele. São movimentos que estão realmente ligados ao balanço, ao profit, de novo, né, ao lucro, né, então tem acaba sendo muito menos humano e muito menos um olhar para pessoas e talentos do que deveria ser, né, como deveria ser. E acho que isso a gente não falou porque não tinha tempo e porque também acho que todo mundo está sentindo na pele. Todo mundo sabe. Eu acho que a gente deu algum recado mesmo sem precisar dizer objetivamente e ia mais a fundo sobre isso. Mas é isso. Né? A gente não foi tanto nesse assunto. Não foi tanto nesse assunto porque acho que não precisa ir realmente. Né? Acho que são fatos que estão acontecendo. E a gente trouxe justamente o lado bom disso. Né? Poxa, há luz no fim do túnel e muita luz. Dá pra gente criar nossos próprios negócios, dá pra gente empreender, tem cliente para todo mundo, tem muito cliente também diferente aparecendo, que a gente pode crescer junto, né, que estão conectados com o propósito de cada um, com o valor de cada um, de cada agência. Tem o ponto da gente trabalhar do jeito colaborativo, sim, de não precisar ser inflado, de poder, por exemplo, eu não faço social, eu não faço conteúdo de social na minha agência, mas eu tenho os melhores parceiros, né? E então de trabalhar junto com agências de mídia, agências de eventos, agências com skills diferentes dos nossos. Então tem maneiras muito diferentes de trabalhar. Inclusive acho que isso foi um ponto que os gringos ficaram loucos, porque apesar, né, de tem essa cultura em alguns lugares, né, principalmente na Europa, de agências independentes. Poxa, eles acharam muito legal como a gente colabora, como a gente conversa, como a gente entra no job junto, como a gente divide um cliente, né? Então, a gente tem um pensamento diferente. E eu acho que, voltando para a sua pergunta, que a gente não quis falar lá, ou que não deu tempo, realmente acho que a gente falou o que principal, né? O mais interessante que a gente podia trazer para representar as agências independentes do Brasil. Porque o resto são fatos, é o que todo mundo já sabe. É verdade. Você sentiu alguma coisa, Felipe, que você gostaria de ter falado e não deu tempo? Concordo com a Lu e com o Jahara, porque, na verdade, assim, quando você tem pouco tempo para falar e pela natureza do festival, né, você está se encaixando, né, o seu conteúdo se encaixa num grande lugar de conteúdo, né? Acho que as nossas escolhas foram muito mais, depois a gente tem pouco tempo. E a painel é sobre as agências independentes, né? Não sobre o defeito das networks. É verdade. Então a gente fez a nossa opção de, vamos falar por que está acontecendo esse movimento, como ele é forte, o que a gente tem de positivo. Porque aí você tem um festival inteiro lá já apontando, cada painelzinho apontando algum lugar ali desses problemas e desses lugares problemáticos que estão vivendo as grandes networks, né? Então acho que quanto mais restrito o tempo, mais você chega no miolo da coisa. Cara, não dá tempo de falar isso, voltamos só no... E eu acho que a gente foi muito, muito feliz nesse lugar, assim, pelo que as pessoas falaram depois com a gente, né? A gente fala, cara, que legal que vocês falaram isso, que legal que vocês falaram aqui, pô, legal que vocês não ficaram falando das networks, você não tem que dar essa parte do seu tempo para eles, né? Então, acho que foi no ponto, assim, gostei. Pô, que bom. Eu também gostei bastante. E daí, voltando no painel lá do John Haggerty, que o nome do painel era Gigantes não sabem dançar, Why Giants Can Dance, né? Para mim, aquele foi um grande validador, mas eu queria saber de vocês, assim, são mais de 500 horas de painéis e conteúdos e palestrantes, é muita coisa, mas pelo que vocês viram por lá, os outros painéis validavam a nossa tese ou vocês viram painéis que desafiavam a nossa tese?
Não vi ninguém subindo lá para falar bem dos networks, a não ser as networks. A não ser as próprias networks, não vi ninguém subindo lá para falar, pô, as networks somos são incríveis, só cresce. E esse é o modelo do futuro? Não vi. Acho até que a gente viu um final, eu não sei se é a melhor palavra, mas um pouco melancólico, né? E que tem relação com essa estrutura de pressão de prêmio e etc e tal, né? Que eu acho que está na raiz do problema do que aconteceu no pós-Cannes, né? Que seria o melhor ano do Brasil em prêmios e tudo, e foi talvez o pior ano. Não em quantidade, mas por repercussões e tal. E isso não estou dizendo que independentes não pudessem cair nessa mesma tentação, né? Mas Estou dizendo que não caíram. Pode cair, pode, mas eu fatos... eu acho que tem uma coisa, né, Felipe, que a gente... eu acho que tem algumas agências que têm mais, tem outras agências que têm menos, né? Tudo por esse prêmio, especialmente falando em Cannes, e porque é o grande palco e tem outros prêmios maravilhosos, mas é que esse realmente é um grande palco. Inclusive, ter tido a oportunidade de fazer esse painel neste lugar foi muito importante para a gente. Sim. Né? Ter levado esse pontinho sobre especificamente as agências independentes boutiques, né? Porque tem as agências independentes que já são muito grandes, mas especialmente esse lugar nosso, que são agências boutique, né? Que são agências que têm uma estrutura. Gosto de um amigo ter falado uma coisa, eu vou até falar sobre ele, o Vinícius Machado. Ele é dono de um dos sócios da Sutac, que é uma agência de marketing de influência. Uma vez ele falou, também me chamando de Gui, mas você falou que a sua agência é pequena. Cara, ele falou sobre a minha, mas acho que representa tantas outras, como a Nation, a Gana e tantas outras. Coloco no mesmo lugar. Não é pequena, vocês são enormes. A estrutura não é grande, mas vocês são uma agência pequena, porque pequena parece às vezes que é sobre diminuto. Não, cara, vocês pensam enorme, vocês pensam grande, as ideias são grandes, a realização é grande. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, feedback legal. Como acontece com vocês. Super. A Gana pensa tão grande ou às vezes maior do que agências que são de fato big agencies. A estrutura que é diferente, o jeito de fazer é diferente, a proximidade da gente com os nossos clientes é diferente, a essência, o espírito é diferente. Os clientes têm sentido isso, eu acho. E eu acho que as grandes marcas, ao qual, por exemplo, a Bipool é uma grande porta e sponsor de agências boutique para as grandes marcas, elas precisam cada vez mais acreditar. E acreditar nas agências independentes e boutiques tem a ver também com entender que não está comprando, entre aspas, estrutura, e sim capacidade intelectual, criativa, estratégica, e que até vai, em última instância, em capacidade de realização, e que às vezes não é sozinho, é com parceiros. Eu acho que as marcas entenderem isso é muito importante para nós. As grandes marcas entenderem que 120 dias de pagamento, 90 dias de pagamento, não é um ponto, não é... acreditamos muito em agências boutique independentes, mas vamos pagar em... 120 dias, Putz, faz cara, sentido. É dolorido, porque a gente não tem a mesma estrutura financeira que grandes networks têm. Então, isso são pontos interessantes, importantes para a gente
que a gente não falou também em Cannes, mas eu acho que as marcas estão começando a acreditar, sabe? Eu vejo trabalhos grandes de várias agências boutique, de marcas grandes, que eu quero dizer. E eu acho que isso ajuda a corroborar o trabalho. E outra, eu acho que a gente também é mais capacitado, não só para essas grandes marcas, para fazer trabalhos grandes, nacionais, etc., mas tem muita startup, tem muita marca nova começando a crescer e que não encaixa em agências de estruturas gigantes, cara. Não se encaixa lá, seja por questões de grana, por questões filosóficas, por questões de propósito, mas podem ter o apoio de pessoas super experientes em agências boutique independentes com perfis como as nossas 3 aqui, que podem ajudar essas agências essas empresas a crescerem. Perfeito. Super. Eu acho que esse ponto, né, que realmente também teve a gente recebeu muita mensagem, muitas pessoas falando de um ponto que a gente trouxe lá, que é isso, né? Grandiosidade, na nossa cultura, grandiosidade tem a ver com tamanho físico. Né? Que a gente falou justamente que o mundo fala, né? A gente vê outras indústrias, indústria da moda, etc., mostrando que não. Grandiosidade vem com autenticidade, vem com inovação. Não é sobre tamanho físico e escalabilidade. Então, esse ponto, assim, muitas pessoas vieram falar sobre o nosso painel, quando a gente trouxe esse assunto, e eu também vi que quando a gente começou a falar, né, acho que o Felipe falou lá, small is the new big, também foi uma frase de efeito que ressoou, sabe, as pessoas gostaram, sabe, small is the new cool, sabe, tudo de novo em inglês, desculpa, que o painel foi em inglês, gente, desculpa, tá, desculpa, mas assim, foi um negócio legal, sabe, as pessoas ficaram empolgadas, isso empolga. E isso que você está falando, Gui, é muito importante, porque exatamente, né? Quais são os nossos desafios? Pra caramba! Nossa, enorme, e assim, gente. Clientes, né, grandes, consolidados, grandes empresas, têm o mesmo pensamento das grandes holdings de agência. Então, a gente precisa também começar a falar não para modelos de negócios que não refletem o nosso modelo de negócio. Como esse pagamento de 120 dias. Desculpa. E é isso, entendeu? Tem clientes novos, menores, mais íntegros, sabe? Que sabem e querem trabalhar, que podem trabalhar com a gente pode trabalhar com eles, com um modelo de negócio mais saudável. Sim. Que a gente precisa mudar isso. Agora, o Jahara tocou ali de forma elegante, talvez tímida, uma polêmica que tomou conta dos noticiários, que é várias agências tendo seus prêmios disputados, até retirados os leões. E não vamos citar nomes ou criticar quem fez, mas pensar assim, como que isso pode ajudar o festival, um episódio como esse, pode ajudar o festival a avançar em termos de critérios de avaliação e até como envolver mais as independentes. As independentes ainda estão distantes desse sistema de premiação. Por que ele é tão importante e por que a gente vê os principais nomes ali dos grandes grupos nos prêmios? Assim, só falando sobre, né, o envolvimento das independentes no festival, existe sim. Acho que assim, a gente tem uma mudança muito, assim, principalmente falando em termos de júri, a gente viu já uma mudança muito significativa em termos de diversidade. Quando a gente fala de diversidade é em todos os sentidos. Eu acho que o festival tem super a preocupação. O Estadão, que é o representante do festival, sempre teve essa representatividade, né, essa preocupação com a representatividade do júri. Eu acho que isso não é um problema. Acho que talvez eles possam dar o precinho pra gente poder inscrever mais, né? Isso sim. Aí temos um ponto legal para discutir, tá? Sobre diversidade. Essa diversidade, acho que isso já existe. Mas, poxa, né, a gente, quando consegue, ou quando escrever 1, 2... A gente sabe que as redes, né, é um negócio, vão lá e né, muitas peças, muitas inscrições. E isso
né, pela nossa experiência com o festival, a gente sabe que, poxa, quanto mais você vê a peça, você vai lembrar na hora que você está julgando. A quantidade você reflete a quantidade de prêmios. Sim, também. assim, reflete. Às vezes não, eu já vi peça que ganhou Grand Prix não é determinante. com uma inscrição. Não é determinante. Não é determinante. Mas ajuda. é uma média matemática, né? Que 3% das suas inscrições viram um metal. Ah, é? É. Pô, então tem que Calculado. escrever coisa pra cacete. Exato. Você tem que escrever. Faz as 33 contas, praticamente, né? Quanto que é? 5 mil euros cada inscrição? Porque Não, vai de 400 a 1000, depende da categoria. depende da categoria. é uma coisa matemática. Você pode ter um case, você escreve e ganha um GP, claro. Mas matematicamente Sim. falando... Sim. Existe uma máquina. Leicester lá foi campeão do campeonato inglês. Beleza, mas... Exatamente. Que nem eu vi, foi um Grand Prix quando eu tava em um dos júris de Digital Craft, que foi um trabalho que, sério, a gente pediu pra ver, né, quando você tá no júri, você pede, é incrível esse trabalho, né? Tipo, ele tá muito acima de tudo que a gente tá vendo. Quais são as outras categorias? A gente pede para o festival levantar. Não. Só tem uma inscrição. A gente ficou assim, ó. Uau! Mas isso é muito raro. Isso é muito raro. Eu acho que o festival vem crescendo. Isso é maravilhoso para a indústria como um todo. Fomenta toda a indústria. A gente vê cada vez mais pessoas de marketing lá no Festival de Cannes. Há uns anos atrás, puxa, porque é um festival de criatividade. Cara, mas todo mundo tem que estar envolvido hoje. A gente tem visto essa realidade. Eu acho até que nas nossas agências vocês devem também, a gente não trabalha juntos, mas a gente consegue imaginar como é que você, um e outro, tem trabalhado ultimamente, que é muito colaborativamente, inclusive com o cliente. Então, trazer o cliente para a mesa, isso é muito importante. Eu acho que o que está acontecendo vem acontecendo de alguns anos para cá, é uma máquina de fazer peça que às vezes é exclusiva para festival. Uhum. E mesmo quando não é aquela que foi feita durante o seu ano de trabalho, mas ela é uma máquina para produzir o trabalho que vai ser julgado em Cannes. Uhum. E aí, essa máquina precisa, às vezes, sim, de estrutura e investimento. Então, assim, é um investimento gigante. Teve um post se não me falha a memória, do Domênico Massareto, fazendo um cálculo também muito genérico, mas falando sobre quanto é um investimento, às vezes, para produzir um leão, entendeu? É uma produção muito, muito pesada, porque o jogo é esse, quer ganhar não sei quantos leões e não ser só uma agência premiada, quer estar entre as X mais premiadas do Brasil, entre as X mais premiadas do mundo, e o negócio não para. E aí, cara, às vezes eu fico me perguntando, é esse o jogo que eu, por exemplo, como Dark Kitchen, gostaria de ser a mais premiada do mundo? Falar gostaria é muito fácil, mas precisa? Acho que mais do que gostaria, precisa. Porque é uma maneira de construir a marca da agência, mas não é a única, né? Não tenho dúvida que é. Muito se constrói lá em Cannes, mas eu acho que não é a única. Eu acho que é um jogo que a Cannes já vem há alguns anos botando a Independent Network of the Year, Independent Agency of the Year. Então, eles já estão olhando as agências independentes há algum tempo, mas também são agências independentes que já estão com uma capilaridade gigante, quando comparado com as agências boutique, que é mais a nossa porque tem redes independentes, né? Service Plan, a Wieden Kennedy, redes independentes. Guts, né? Que fazem, gente, trabalhos maravilhosos, incríveis, sensacionais. Claro. Eu acho só que a gente talvez tenha um ponto aqui de olhar e falar, cara, onde é que está esse lugar de relevância? Que ele não está só construído nesse lugar de 20 prêmios por ano. Eu acho que isso é algo que cada um sabe do seu cada qual. Eu acho que a gente constrói muita relevância ganhando prêmio em Cannes, não tenho dúvida. Não é à toa que ano após ano acontece das agências se inscreverem muito e apostarem, etc. Mas eu acho que
enfim. Eu acho que tem algumas questões com isso. Me pediram uma opinião não, uma entrevista, né? Sobre esse tema esses dias. Eu acho que tem muitas questões, assim, porque no final a gente acaba analisando ali pela fofoquinha do grupo de WhatsApp, a piadinha e tal. Mas, cara, a gente está numa indústria com mega corporações que tem ações nas bolsas de valores do planeta e os prêmios estão atrelados à valorização ou desvalorização também dessas ações. Tem como você falou, o profit lá, tem, cara, aquisição, crescimento líquido, crescimento bruto, e o prêmio está atrelado a isso. Então, a pressão nesses grandes grupos sempre vai existir, como a pressão pelo resultado, como a pressão por, cara, você aumentar a margem. Todo ano vai ter, cara, tem que aumentar a margem. Vai existir, porque é um negócio, né? Apesar de estarmos falando da indústria criativa, ele é um negócio, essa pressão vai existir. Então, não é à toa que existe mais de 500 prêmios publicitários no mundo. Assim. Por quê? Porque a gente gosta de ficar dando troféu também, mas porque está atrelado ao negócio. Então, isso vai existir. O que acontece nesse lado de cá, nos grupos, né, independentes, como a gente falou, nas boutiques, é que esse cara não está atrelado ao meu negócio. O meu resultado não está atrelado a eu ganhar 10 prêmios esse ano. Não está atrelado. Então, assim, como já você quer ser a agência mais premiada de Cannes? Pô, gostaria. Ser a agência independente do ano? Gostaria. Você está disposto a pagar o que precisa, a investir o que precisa para isso? Não estou disposto. Exatamente. Essa grana investiria em outra coisa. Então, assim, é um modelo de negócio que eu sei, o mercado funciona assim. O que eu acho que nesse momento, por essa crise que a gente viveu no Brasil aqui, por todos esses casos que a gente teve no Brasil, por todos esses casos que levantando, agora tem jornalista investigativo de case, né? Então, nova profissão. Então, assim, eu acho que nesses casos, assim, eu acho que, primeira coisa, a gente não dá para ter essa discussão pelo ponto da imaturidade, de, fulano ali que fez. Sim. Se a gente quer discutir, vamos discutir pelo ponto da maturidade. Tá, como é que nós, como indústria, porque os prêmios vão continuar acontecendo, vai continuar funcionando. Né? Então, tá todo mundo falando aí, mas é porque o cara fez isso, o outro fez aquilo, mas, cara, começou o próximo período, vai vir um grupo lá e falar assim, cara, beleza, quantos milhões você vai me entregar esse ano? Vai continuar? Né? Não é. Um ano que vai ser, que eu acredito, vai ser um ano duro, difícil pra gente, porque, cara, você aprovar uma ideia com um cliente, imagina, com tudo que aconteceu, os clientes que investem em ideia, porque tem isso, nossa indústria é uma indústria criativa e a gente precisa de clientes que apostem em ideias, que gostem de ideias, que gostem de coisa criativa pra gente ter diferencial. Vai ser um ano duro, cara. Não é só gostar, tem que ter coragem de colocar. Os clientes vão falar assim, pô, mas peraí, essa ideia que você está trazendo aí, será que vai dar para acontecer mesmo? A gente vai fazer pequena e vão me acusar daquilo. Coisas que nem passavam pela cabeça, porque ele nem sabe, entendeu? Agora o cara vai olhar assim, mas peraí, por que você está me trazendo essa ideia? Então, assim, imagina para os grandes grupos lá, sei lá, clientes, que a gente sabe que tem clientes que vêm investindo seguidamente em premiações, em ideias criativas, né? E puxam isso das agências. Eu imagino que esse cara hoje vai falar assim, pô, será que eu vou pedir? Já vai mudar um pouco, mas né? Então, eu acho que tem um negócio, e isso vai pode ser que parta muito da gente, que é assim, que também é generalizado, tá? Os clientes têm, como você falou, tem o cliente que investe em criatividade. Desculpa, toda marca tem que investir em criatividade. Exato. Não adianta investir no case, nossa, ideia foda, pra fazer desculpa a boca. Não, também Podcast, casa, gente. Também casa. Mas para fazer uma ideia super inovadora com potencial de... Né? E a propaganda do dia a dia é ruim. Aí que mora a minha questão. Ruim. Inconsistente, é né? inconsistente. Exato. É uma coisa de... Entendeu? Veja bem, essa é uma xícara e ela serve para tomar café. Cara, é assim, vamos voltar a investir em boas ideias, em boa comunicação, no geral, porque aí prêmio é consequência do trabalho verdadeiro que está na rua, né? Exato. A gente saiu do nosso core de papo, mas a gente volta com esses pontos, porque eu acho que a gente também criou nossas agências para querer fazer voltar a botar a mão na massa, né? Dark Kitchen, por acaso, tem a ver com isso. E sobre essa história da pressão, eu acho que a gente coloca pressão em um outro lugar, né? Uhum. A gente comentou sobre um negócio que eu acho que é interessante. De novo, eu vou falar por mim, mas parece que eu falo um pouco por todos de uma certa forma, porque a gente já conversou sobre isso. Cara, pressão, né? É aquela
aquela sensação de cima para baixo, dos lados, né? Apertando, é isso. Hoje, eu não acho que a gente sofre esse tipo de sensação. O que a gente tem é tensão. Tensão é um pouco diferente, é você sentir tensão no pagamento, se tem muito projeto, não só clientes fixos, se vai ter mais projeto esse mês, se vai ter... A gente tem esse tipo de movimentos que vão em ondas crescentes e reduz, etc. É uma realidade hoje das nossas vidas, mas diminuir esse tipo de sensação da pressão. E eu acho que isso faz com que a gente tenha uma relação com o trabalho, uma relação criativa com os nossos clientes bem diferente. Né? Às vezes você tinha que ficar puxando a corda para fazer não sei o que com o cliente por conta de pressão, porque lá no final, né, a pressão que vem lá de cima é um pressiona no segundo, que pressiona no terceiro, o quarto, que blá, blá, blá. E você, por mais que você esteja lá no topo da pirâmide hierárquica da agência, cara, tem mais pirâmide, entendeu? E você fala, cara, onde é que isso acaba? Eu acho que a gente vem trocando, a gente falou sobre isso no painel, pressão para trazer um pouco mais de paixão, né? A gente continua trabalhando pra cacete, se doando, às vezes 24/7 para o nosso negócio, para os nossos clientes, que são o nosso negócio. Mas acho que a relação mudou, né? Acho que a gente tem uma relação que não é só financeira. Não é só financeira, né? Acho que tem outras coisas colocadas aí para essa vontade de, cara, vou empreender, vou criar, quero fazer do meu jeito. Vai dar certo? Tá dando certo? Tá? Não tá? Vai. Uma hora parece que tá dando muito certo, uma hora parece que não tá. E faz parte do jogo. Sim. Mas, cara, estamos tentando fazer de um jeito nosso e diferente. Sim, e aí, voltando, né, para esse ponto, né, que a gente está falando, poxa, é uma indústria. Né, a celebração da criatividade é importante, mas isso tem que estar no dia a dia. Né? Então, eu acho que a gente, como independente, isso que a gente vai fazer, a gente vai, quero fazer uma coisa muito estúpida, eu vou fazer. É sobre isso, entendeu? É sobre brigar, voltar a brigar por... Cara, você tem que comunicar sua marca de um jeito surpreendente. Se você fizer mais do mesmo, vamos gastar dinheiro, né? À toa. Então, acho que a gente tem essa malemolência para fazer do jeito que a gente quer, para brigar por ideia, talvez não seja tão boa, mas que eu acho boa, o que você acha boa, o que você acha boa, junto com o cliente, né? Que é isso, acho que é uma indústria, é importante pra gente, independente, acho que é uma escolha pessoal, né? De quanto cada um vai querer investir nesta indústria. Eu acho que, eu sempre achei, agora mais do que nunca, que isso vai ser consequência de um bom trabalho, de um trabalho bem feito, de um trabalho, principalmente, como o Gui falou, né, feito com amor, com paixão, que é por isso que no final das contas a gente abriu as nossas respectivas agências, para fazer do nosso jeito e do jeito que a gente quer, e do jeito que a gente sente, né, se sente empolgado de fazer. Se a gente vai ficar rico, não sei. Mas tem uma coisa que eu acho, por isso que eu acho que o movimento dessas agências independentes no Brasil, principalmente, é uma... Não sei se eu vejo como esse novo caminho para a indústria, né? Que a gente a frase que eu estava falando lá, que para mim, né, a próxima grande agência não vai ser uma agência grande. Né? Porque eu acredito, assim, pensa que a gente tem uma conjuntura de mercado muito diferente de outros lugares do mundo. Né? A gente tem um mercado que ele é baseado no full service, remuneração de mídia, o mercado criativo, né? De full service e remuneração de mídia, e de grandes empresas generalistas. É com essas que os clientes trabalham. Então, imagina que tem pessoas, né, a gente e outras, que resolveram sair desse grupo e apostar nesse modelo que, assim, não, cara, eu sei que a gente tem um modelo criativo aqui que eu posso vender essa criatividade, né? Porque, pensa, é mais fácil você ter uma agência independente num modelo como o americano, em que eles compram separado a criatividade da mídia, né? Aqui é full service. Então, as marcas precisam ver valor na criatividade para comprar a sua criatividade.
isso leva a gente a não ter esse tempo para fazer assim, pô, senão beleza, vou pegar esse job aqui, vou fazer mais ou menos, depois eu tenho uma ideia para prêmio. Não dá, porque a gente está apostando todas as nossas fichas de que essa nossa criatividade é relevante, ela conecta, ela vende, ela vai ser uma publicidade brasileira em contato com o povo brasileiro. Então não tem um tempo de chegar um job na agência e falar assim, não, faz isso aqui de qualquer jeito, depois a gente tem uma ideia para não tem, porque eu tô apostando tudo na criatividade e eu tô contra um modelo de negócio que ele está estabelecido. Pô, full service, eu pego o dinheiro de mídia, criatividade, não. A gente só faz o normal, porque a gente fica feliz. Esse modelo a gente não tem. Então, eu não tenho duas chances, sabe? Perfeito. É muito legal ouvir, gente, vocês e o Felipe fala um negócio como esse, você acabou de falar, Lu. Parece que sou eu falando, porque tem tudo a ver comigo, entendeu? Tem tudo a ver com a minha agência. Então, a gente vive realidades muito similares nesses aspectos, mesmo que as agências tenham características diferentes. Mas tem uma realidade de agência boutique, não é à toa que a gente está nessa mesa e representando tantas outras, porque tem isso pra caramba. Né? Tem essa busca deixa eu tentar fazer aqui diferente. E a gente tem encontrado, eu acho, um modelo sustentável, sem depender de mídia, que faz muito bem para o nosso negócio. Sim, porque ainda está dentro desse modelo, é muito saudável. A gente busca lucratividade, óbvio, mas a gente não busca... eu acho que não está mais só nessa busca, né? Acho que a gente tem tá num outro lugar, né? Cada um tem as suas pretensões pessoais. Eu não tenho pretensão de enriquecer. O que é enriquecer? Bicho, a gente falou sobre prosperidade, bicho. É uma palavra diferente, bicho. Quero continuar com a minha essência pessoal, a essência da agência, com as pessoas que estão conosco, conectadas, as próximas pessoas que a gente vai conectar. Quero construir relevância para mim, para os clientes. E quero ter Aí vai ter que usar em inglês mesmo, Lu, assim, que eu acho que é melhor em inglês do que em português. Um work-life balance bacana, bicho. Para mim, isso aí é melhor. E tem que ter grana? Tem que ter grana. A agência tem que estar saudável claro. Financeiramente, gerando valor financeiro. Mas tem outros valores que a gente precisa gerar. E isso tem a ver com o que a gente chamou lá de propósito de ser próspero, que é diferente de ser uma agência que só gera profits, para ser de P para P. Né? De profits, vamos tirar isso, construir outra coisa chamada prosperidade. Eu acho que isso tem muito mais essência para nós, como agências boutique, no âmbito pessoal e até empreendedor, do que só o profit. E eu acho que tem essa coisa da mídia, né? Não tem problema nenhum com a mídia. A gente compra mídia na Gana, tá tudo certo. Sim, só que eu acho que quando você está nessa pressão pelo profit apenas, né? Cara, você vai direcionar o seu negócio para onde vai dar mais margem. Mídia, vamos focar exatamente, tudo. O que eu acredito é que o nosso negócio não está direcionado para esse profit, como o Jarrara falou, está direcionado para a prosperidade. E eu acredito muito que as ideias como se precisa conectar. Assim. Eu acho que tem uma diferença de quando, vou falar de mim, quando eu trabalhava nos grandes grupos, que era assim, pô, você não ficava incomodado se um job que você fazia saísse ali mais ou menos o dia a dia. Você ficava incomodado se você não conseguisse aprovar uma ideia para festival. Hoje, cara, assim, quando eu perco uma chance, assim, que a gente faz um job que eu vejo que sai mais ou menos, eu fico, cara, meu Deus, cara, por que isso aconteceu? Onde tá errado? Tinha que ter acertado. Então, é uma outra busca, sabe? Porque eu acredito que, cara, a gente tá numa indústria criativa e eu acredito muito que esse é o carro-chefe. Óbvio que a gente vai comprar mídia, a gente vai fazer conteúdo, outras coisas, sim, mas, cara, como que a gente acerta a mão aqui que faça que as pessoas sintam que, cara, essa marca tem um diferencial criado. E eu tendo a achar que pro negócio do cliente é isso que dá mais impacto do que ter uma ideia foda por ano para mandar para um festival. Ou fazer tudo médio, gastar dinheiro na mídia, como se... E a gente já tá, enfim, vai entrar em outras discussões, a gente já tá na discussão do funil de conversão do Google, que não é mais funil de conversão. Mas isso é importante, sabe, Fê? Eu acho que isso é importante. Eu acho que as marcas, principalmente as marcas grandes, assim, lógico que tem marca fazendo coisa muito legal e a gente vê isso, tanto que elas se sobressaem absurdamente, mas poxa, gente,
você vai gastar, gasta bem. Gasta bem, né? pô. Gasta com criatividade, faz um negócio que realmente chame a atenção. Não gasta com besteira, né? É esse o ponto. É um investimento muito melhor. E os sócios hands-on, como a gente falou isso, né? Porque você tá numa grande estrutura, enfim, vocês foram líderes de grandes estruturas. Cara, você não consegue ver tudo. Né? Os coelhinhos vão fugindo ali. Então você pega um e fala, cara, esse aqui eu vou ter que fazer até o final porque isso vai ter que dar certo. E aí os coelhinhos vão fugindo. Quando você tá numa estrutura menor, numa boutique com os sócios com a mão na massa, todo job que cai lá na Dark Kitchen, eu tenho certeza que o Jahara fala assim, meu, a gente tem que acertar isso. A gente tem que ter uma parada muito forte nisso. Então, o cliente, né, pros clientes, cara, você tá chegando, buscando a criatividade, entregando na mão de quem vai ficar aqui, ó, com o seu trabalho, sabe? Turma, ter essa conversa em 30 minutos no palco era quase impossível. E também manter dentro de uma hora de podcast aluga mais tempo aí. Aqui é livre, entendeu? Você falou 2 horas quando a gente começou. O diretor tá falando ali que nosso tempo tá acabando. Mas queria agradecer de novo a presença de vocês, não só aqui, mas ter levado esse tema pro palco. Eu trouxe aqui meu crachazinho. Eu não trouxe. De speaker, que eu vou carregar com muito orgulho, porque vocês, além de profissionais incríveis, são pessoas incríveis que eu identifico muito do nosso rolê da Bipool no que vocês estão fazendo. São business marginalmente diferentes? Sim, talvez complementares e tal, mas o brilho no olho, a paixão por fazer alguma coisa nova e nossa, eu sinto que é o mesmo. Então, para mim, para minha carreira, foi um marco estar com vocês no palco, no principal evento de criatividade do mundo. Eu não sou criativo, embora minha mãe diria diferente, minha mãe ia falar que eu sou criativo. Eu discordo. Você não tem uma profissão, uma cadeira. Não tem uma cadeira de criativo. Criativo na vida. Mas agradecer vocês novamente. O papo, acho que assim, lá, Cannes é uma vitrine, mas também um termômetro. Se a gente levou essa conversa para lá é porque isso tá borbulhando, isso tá quente. E sala cheia, né? Se tivesse vazio também era outro termômetro, né? Sim. Novamente, muito obrigado. Eu queria que vocês só encerrassem dizendo sim ou não e por quê. O Felipe já respondeu essa. Eita, já esqueci. Sim ou não e por quê? O B é o novo Alo? Absolutamente. Sim. Por quê? Primeiro porque chama boutique. É chique. pra quem curte moda, principalmente. Não, eu sou suspeita. Não, mas é o que a gente falou, entendeu? Eu acho que tem um movimento super bom pra gente, das pessoas, né, essa exposição, estarem olhando para pequenos com mais vontade, com mais amor, com mais paixão, com propósito, enfim, com tudo que a gente falou pra caramba e que a gente acredita. Quem quer ser o próximo? Você já respondeu essa, Felipe. Você quer mudar a sua resposta do último podcast? Às vezes, eu não sei se eu vi ou se eu inventei, tá? Eu posso ter lido, posso ter inventado, já não sei mais. Tá trabalhando muito, você não sabe. Mas eu tava pensando nesse negócio do Business New Way aí, que você traz, você fala. E eu tava vendo tudo isso que a gente tá falando, essa crise, eu vi alguém, não sei se eu vi alguém falando, se eu pensei, mas uma coisa sobre o plano B. Agora, né? Eu acho que é isso. Agora tá na hora do plano A do mercado, já foi. Agora a gente precisa do plano B, assim, as marcas precisam olhar pro plano B e pegar as boutiques pra gente criar coisas novas e coisas mais integradas e coisas mais legais, mais parecidas com o Brasil. Então eu acredito sim que não que o B é o novo A, mas que o B é o novo B e é o novo plano. A boutique vai ser realmente o que vai trazer diferença, assim. Perfeito. E você, Jahara? Cara, primeiro eu agradecer de novo poder estar aqui e falar um pouco. Queria que vocês soubessem que essa jornada, né, essa palavrinha que a gente tem usado nos últimos anos, essa jornada juntos para construir o nosso painel e também estar aqui batendo papo, falando pessoalmente, foi muito relevante para mim porque me fez repensar, inclusive, valores pessoais da agência. E isso foi muito importante. Está sendo muito importante. E você reafirmar para você mesmo que algumas escolhas, cara, fazem sentido. E porque, bem ou mal, agora cada um está no seu negócio e a gente, às vezes, fica mais isolado, né, nesse sentido. Então, acho que quando a gente junta, entende que as dores e os prazeres são compartilhados, isso te torna mais forte de uma certa forma. Eu acho isso foi muito bacana, muito, muito enriquecedor para mim.
E por isso mesmo eu acredito muito que o B é o novo A. Eu acho que o Felipe resumiu de uma forma muito legal aí de... o A não deu certo, agora o plano B. E eu acho que esse plano B nosso, ele já se tornou plano A há algum tempo. Né? Se ele de alguma forma foi um início assim, não... Foi, cara, 25 anos de carreira dentro de grandes agências. Aprendi pra caramba. Ter, de repente, falado, bicho, seguir um outro negócio. Vou criar minha agência. Trazer as pessoas que são os meus sócios hoje. As pessoas que trabalham com a gente. Sejam as pessoas que trabalham fixamente ou o que a gente conecta por projeto. Isso tudo tem sido algo de construção de uma vontade, um sonho, de um desejo, e que vem, né, aqui de dentro da gente. Isso torna esse plano B, o novo A, quase que na sequência. Então, assim, o nosso alfabeto começa com B, cara. Exato. Genial! Boa! Obrigado, pessoal. Esse foi o 40º... eu sempre perco essa conta. 7º episódio, ou 6º, ou 46º ou 7º, eu vou conferir para editar aqui. Espero que seja o 47º, que somado dá 11, que é o meu número. Aê! Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado pela presença de vocês novamente. Gente. Valeu. Sucesso.